Bem-vindos todos e todas a essa série de vídeos feitos a partir da análise de conteúdo de grupos focais realizados com professores de educação física como parte da minha pesquisa de doutorado. Eu sou Flávio e preciso contar que vários temas foram identificados, códigos foram criados durante esse processo de análise de conteúdo, e o tema deste vídeo, o código que gerou esse vídeo, é flexibilidade. A BNCC é um documento flexível? Basicamente essa foi a pergunta feita e os professores, protagonistas desse vídeo, responderam. Eles são pessoas que vivem diariamente os desafios da incorporação de um documento novo da BNCC, mas de qualquer outro documento que venha a aparecer na prática, na sala de aula, ou seja, pessoas que estão na linha de frente da educação. Se inscreve, comenta, essas coisas importantes aí dos dias de hoje, para que o canal ganhe tração, para que a gente possa estabelecer uma discussão interessante, bacana. Alguém socou uma porta aqui atrás, para que a gente possa fazer uma boa discussão da nossa prática docente. Espero que você goste do vídeo. Bom vídeo. Existem manifestações espalhadas num país de dimensão continental que são absolutamente diferentes de uma região para outra. Não dá para um Brasil, como o Nery coloca, né? Um país gigantesco como o nosso, de múltiplas culturas, e eu dizer que eu vou trabalhar exatamente a mesma coisa, né, em todos os lugares, totalmente, né, seria muita petulância de alguém que viesse com um documento como esse, né? Eu acho que ele dá muita abertura e possibilidades, né? Nesses 6 conteúdos, eu tenho muita coisa para trabalhar, de acordo com a minha realidade local. Se eu pegar, por exemplo, os jogos e brincadeiras, eu tenho nomes, por exemplo, aqui é queimado, em outro lugar é queimada, baleada, enfim. Existe, inclusive, para o mesmo jogo, denominações diferentes, e aí vão contar, talvez, histórias da sua origem diferentes, mas que se encontram, que se aproximam. Então, a gente ter essa possibilidade de flexibilizar aquilo que está sendo tratado é fundamental para aproximar as pessoas desse conhecimento. Então, eu acho super válido a possibilidade de flexibilização, sim. Exatamente. Eu acho ele um documento, a própria apresentação dele, ele te dá essa flexibilidade. Às vezes me preocupa, porque, por exemplo, até no nosso caminhar, aqui no mestrado, a gente vê experiências de outros professores, porque a BNCC vem e acaba aquele copia e cola. O professor não reflete sobre aquilo que a BNCC está oferecendo. Eu não posso pegar, eu não vou conseguir o que a BNCC me oferece para mim trabalhar um ano. Eu não consigo aplicar exatamente tudo. Então, eu tenho que fazer essa peneira de acordo com a minha realidade para me aplicar. Até mesmo, por exemplo, dá um exemplo básico, jogo e brincadeira. A BNCC orienta do 1º a 7º ano. 6º e 7º ano, ele orienta jogos eletrônicos. Mas, na minha realidade, eu ainda vejo a necessidade de trabalhar outros jogos que os conhecimentos não foram exatamente concluídos até o 5º ano. Então, ela dá essa flexibilidade para mim trabalhar no 6º e no 7º. Nada proíbe. Eu acho um documento que me norteia, né? Ele não é o único que dá um norte assim pra gente, né? Pelo contexto, mas é um que ajuda a guiar um pouco os conteúdos sem que a gente se sinta amarrado e preso a ele, assim. A gente não se sente obrigado a cumprir etapa por etapa, conteúdo por conteúdo do que a BNCC descreve, né? Que eu nem acho que está tão categorizado assim. Mas eu acho que é um documento super flexível. Sim, eu compreendo ele como um documento que ele tem flexibilidade. Lógico que quando às vezes a gente olha, a gente entende aquilo como um documento impositivo, né? Então, aqui em Goiás a gente tem o DCGO, que é o documento do Estado, e cada município adaptou a sua realidade, né? Então, a gente tem os cortes temporais, que são os bimestres, né? Que a gente tem ali aqueles conteúdos a serem seguidos. Então, a gente tem ali o esporte, então, no 1º e 2º ano, esporte de marca e esporte de precisão. Então, dentro do que é a sua realidade local, do que é a sua realidade de material, de espaço físico, então a gente adequa
não se começa na BNCC falando assim, olha, você tem que trabalhar isso, isso e isso. Você tem que entender sobre as práticas corporais. E eu acho que tem coisas que faltam ali um pouco, e aí, né, que eu acho que sai um pouco dessa noção de prática corporal que a BNCC traz para a educação física, né? Então, eu estou pensando principalmente em relação a entendimento de corpo, imagem corporal, a gente pode até falar de questões de saúde, de os distúrbios alimentares, né? Que dá para discutir dentro da educação física, dentro da discussão de imagem corporal. Então, às vezes, o professor pode ter uma interpretação de um conteúdo engessado, e, na verdade, na minha compreensão, não é. Então, eu acho que ele te dá um caminho, te dá um norte, e você segue a trilha que você permitir. Então, eu acho que as 7 unidades temáticas da BNCC te traz uma gama de conhecimento muito grande. E assim, mesmo que eu perceba, mesmo que a BNCC é um documento obrigatório, a escola tem que seguir, mas essa cobrança, esse segmento, ele ainda não existe, pelo menos na minha realidade. Cada professor trabalha de acordo com seu conhecimento. E aí vem a questão, que para mim ainda estou na pesquisa, tá? A BNCC é um documento que nos obriga a fazer aquilo na rigidez, ou é um documento que nos permite uma orientação sobre o nosso fazer docente. Então, é dentro dessa ideia ainda que eu estou pesquisando, tá? Não tenho ainda uma resposta concreta, porque eu utilizo a BNCC e o currículo de Pernambuco como ponto de partidas para fazer o planejamento das minhas aulas. Então, essa flexibilidade eu acho super importante. Mas eu acho ele um documento super flexível e super aberto à inclusão de outras temáticas que não estão explicitamente descritas nele. E aí, curtiu? Massa, né? Tenho certeza que você também tem várias opiniões a respeito do documento, da sua prática, seja você professor, seja você um pai, um aluno, enfim. Vem com a gente, comenta. Vamos amplificar essa discussão aí, potencializar essa discussão. Tem vários outros vídeos sobre várias outras temáticas, vários outros códigos aí no canal. Te vejo por lá.